As paz, amados, bem-vindos ao nosso devocional. Nós estamos no jejum de 21 dias removendo o véu. Hoje, segundo dia, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor te dá o espírito de sabedoria, de revelação. Que o Senhor ilumina os olhos do seu coração para que você saiba a esperança do seu chamamento em Cristo Jesus. Que o Senhor te leve a experimentar a suprema riqueza da sua graça em bondade para com você, que você possa transbordar de todo entendimento espiritual, de todo conhecimento da sabedoria de Deus, e você possa espalhar a luz que há em ti, que a vida do Senhor, através de você, possa tocar muitas pessoas. Eu declaro que você tenha visão apurada, visão dada pelo Espírito Santo de Deus, que te leva ao lugar certo, à hora certa, e o Senhor te dá o discernimento sobre todas as coisas, a sabedoria que vem do alto, que decide, que te dá a graça de escolher da maneira certa, que o Senhor também abençoa o trabalho das suas mãos, te faz prosperar em tudo que você colocar as tuas mãos. Os teus filhos são guardados, protegidos, eles são como os rebentos da oliveira, não importa a tempestade, não importa a geração em que eles vivem ou viverão, eles serão fontes de luz, de vida, do azeite, da unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que a mente do Senhor se revela à tua mente, que os seus pensamentos são pensamentos do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, e você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, que você olha para o alto, firmemente para Jesus, e o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé, te dá fé, que você caminha nessa terra de maneira veloz, que você não é embaraçado nos seus pés pelos pesos e pecados dessa vida, mas você é livre. Os seus pensamentos são pensamentos nobres, cheios de virtude, cheios da graça de Cristo. As tuas palavras edificam, curam, transmitem vida às pessoas. Você é o sábio que discerne o tempo certo, o modo certo, a maneira de fazer as coisas. Você é a pessoa escolhida por Deus para transformar o seu mundo. Tudo que está ao seu derredor, conectado a você, é o seu mundo. E você nasceu para influenciar o seu mundo. Você é um rei, você é um sacerdote, você é um profeta de Deus. Deus em Cristo Jesus anda na terra em você, através de você. O Espírito Santo, ele te capacita, ele te unge por dentro, ele te unge por cima, para que você saiba dizer as palavras certas e você tenha unção do Espírito Santo para despedaçar julgos e para construir, para edificar, para levantar todo abatido. Em nome do Senhor Jesus, tua família é abençoada, tua família é escolhida, separada. Você é povo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes dele nesta terra. Foi te dada gratuitamente todas as coisas em Cristo Jesus necessárias para a sua vida de paz nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom dia Felipe. Bom dia Michele, bom dia Andréia, Rafael. Aleluia. Bom dia Igor. Bom estar com vocês neste segundo dia. Amém. Da nossa live do jejum. Lembrando que 12h30, pastor Aloísio tem uma live de testemunhos e 19h30 também tem a programação, amém, o culto, a mensagem do dia. E aqui também em Gramado teremos um culto das mulheres e temos oração das 22h30 até as 23 pelo Zoom. Em nome de Jesus, envolva-se. Amém? Se você não ouviu a mensagem sobre o jejum que eu dei no domingo, ouça em nome de Jesus para que o seu coração tenha a fé certa, o entendimento certo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje, então, eu gostaria de falar para você sobre os dois tipos de crentes justos, Abraão e Ló. Ló e Abraão foram justificados segundo a palavra de Deus, mas Abraão simboliza os espirituais e Ló os carnais. Você sabe que todo filho de Deus, nascido de novo,
ele se torna um filho amado de Deus. Mas Paulo diz que enquanto o herdeiro é menor, ele não possui as coisas do seu pai. Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Significa que tudo que Jesus conquistou em sua morte e ressurreição pertencem a nós. Isto é a graça, é o favor imerecido. Eu não trabalhei por isso, Jesus trabalhou. Deus nos inseriu em Cristo Jesus pela fé. Amém? O único critério para você receber o favor de Deus é crer na obra consumada de Cristo Jesus em todas as áreas da sua vida. Você recebe a abundância da graça, né? A hipergraça, upergraça, amém? A supergraça, a abundância da graça você recebe e o dom da justiça para reinar em vida por meio de Cristo Jesus, amém? Então, você deve se posicionar como crente espiritual. O crente espiritual, essencialmente, é aquele que ouve o Espírito Santo e a palavra de Cristo Jesus, amém? Mas o Velho Testamento é nos dado como exemplo para as coisas de agora. E nós devemos tomar essas sombras, como diz Paulo, e ver a realidade que é Cristo Jesus, a substância das coisas espirituais. E a Bíblia fala então que quando Deus chama Abraão, Abraão inicialmente sai com a sua casa, com seu pai e também seu sobrinho Ló. Interessante que Ló significa véu, véu, véu. Ou seja, Ló é aquele que nós devemos remover da nossa vida, em figura. É aquilo que nós devemos remover, é o véu para que possamos enxergar Jesus. Quando você vir Jesus, você anda no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5,18 que o Senhor nos conduz pelo Espírito à graça. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Amém? Então, seja guiado pelo Espírito. Hoje quero falar então desse crente espiritual e esse crente carnal. Bem, Ló é um tipo de crente carnal. Crente carnal é filho amado, mas ele não segue o Espírito Santo. Quando Paulo fala em Romanos 8, ele fala sobre dois filhos. Ele fala os filhos que são nascidos de Deus, todos são filhos e herdeiros, e ele usa um termo chamado teknon no original. Mas quando ele diz que os filhos que são guiados, a palavra filho é outra, não é a mesma, não é teknon, mas é huios ou huios. Essa palavra huios significa o filho que segue o pai, que imita o pai. É o filho amadurecido. Então, filhos teknon não participam da herança, porque eles são crianças. E Paulo diz que os coríntios eram crianças em Cristo, porque entre eles havia muita obra da carne. Eles agiam de acordo com o homem velho, o homem que foi crucificado na cruz. E você não pode aceitar na sua vida viver de acordo com o homem carnal. O homem carnal não reina em vida. Ele é derrotado certamente pelas coisas dessa vida. Bem, então vamos fazer uma comparação entre Abraão e Ló para você, se você lembra um pouco da história. Então, quando Abraão sai com seu pai, seu sobrinho, eles param em Harã. Harã significa secura. Deus não fala nada enquanto Abraão está na fronteira, à beira do caminho. Aqueles que estão à beira do caminho sofrem, padecem. E Abraão, então, estava na fronteira da terra que Deus mandou ele entrar. Aí morre o seu pai. Depois que o pai morre, Deus fala com Abraão e ele entra na terra. Terra significa atraso. Bem, há muitas associações e coisas na vida que nos tornam devagar, né? Nos tornam lentos. Jesus disse para aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, ó tardos e lerdos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então existe uma lerdeza de percepção, existe uma incredulidade ainda que paira, né, no coração, que precisa ser removido como véu. Como véu, é uma cura que o Senhor, o Espírito, tem que operar em nós, e eu declaro nesses dias, em nome de Jesus, que nós somos uma igreja sem o véu, né? Sem o véu da lei, segundo aos Coríntios 3,
Amém? É o véu que nos impede de ver Jesus e ao mesmo tempo que nos impede de ver que a glória da velha aliança passou. Nós estamos na nova aliança, a glória é superior, o mediador é superior, as promessas são superiores e nós caminhamos de glória em glória, sendo conformados na imagem de Cristo. Amém? Bem, a primeira coisa é que você nota na história dessas duas pessoas. Deixa eu falar outro ponto importante. Em Gênesis 13, a Bíblia diz então que Abraão e Ló seguem juntos e Abraão tem alguns problemas na sua vida, ele vai para o Egito e outras coisas, mas Deus era com ele porque ele estava debaixo da graça e recebeu favor. Mas Deus não aparece a Abraão. Mas em Gênesis 13 diz assim: depois que Abraão se separou de Ló, disse o Senhor a Abraão. E o Senhor vem e reafirma a promessa, manda ele olhar a extensão da terra e percorrer por toda ela, porque o Senhor lhe a daria. Então veja que depois o Senhor falou. Então existem coisas que podem nos impedir de ver e ouvir Deus. Amém? É o véu. O véu nos impede de ouvir a Deus com clareza. Então, quando alguém diz, não consigo ouvir a Deus, não consigo ouvir o Espírito Santo, Deus disse, todos me conhecerão. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir a voz de Deus é algo natural para os filhos. O filho no ventre já ouve a voz do pai e se agita. Não é? A criança já discerne a voz do pai, da mãe, a voz da intimidade, compreende isso? Então, nós precisamos deixar Ló em figura, tirar o véu de toda a lei, para que possamos enxergar o Senhor Jesus e ouvir a sua voz. Amém? Bem, Abraão ouviu a Deus e Ló seguiu Abraão. Primeira consideração, não há menção na Bíblia de que Ló tenha ouvido Deus. Nenhuma. Ele apenas seguiu Abraão. Bem, quando você segue alguém espiritual, você vai colher dos frutos dele. A Bíblia diz que ambos cresceram e se tornaram ricos, não por causa de Ló, mas por causa de Abraão, porque Deus abençoava Abraão. E quando Ló andava com Abraão, ele se tornou próspero. E houve então uma crise entre os pastores, porque o pasto era pequeno para ambos, porque ambos eram riquíssimos. Bem, segunda coisa, Abraão andou por meio da fé, Ló andou pela vista. Quando houve essa contenda entre os pastores, de gado de ambos, Abraão toma iniciativa, chama o seu sobrinho e diz, escolhe o que você quer, para onde você quiser ir, porque nós não podemos viver em briga, nós somos parentes, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para o norte eu vou para o sul. E a Bíblia diz que Ló não orou, ele simplesmente olhou e viu a planície do Jordão, que era boa para o gado, e ele decidiu ir para lá. E a Bíblia diz que ele foi para a planície do Jordão e se aproximou de Sodoma e Gomorra, as duas cidades mais pervertidas daquela época. Bem, ele não se importou da proximidade com o erro. Ele apenas olhou de maneira natural. Amém? Então, Ló é o tipo do crente que decide pelo natural. Ele só decide pelas estatísticas, só decide pelas pesquisas ou pelo que os outros estão falando. Claro que pesquisa tem o seu valor, estatística também. Também trabalhei muitos anos com essa questão de estatística para saber aonde abrir determinado lugar, etc. Pesquisa de mercado, tudo isso é válido como ciência social. Todavia, você não anda por estatística na sua vida, você anda pelo Espírito, amém? Você não olha o natural. Fé não é ver o natural, é considerar o sobrenatural, o invisível. A Bíblia diz que as coisas naturais são temporárias, as coisas invisíveis são eternas. A fé está baseada nas coisas invisíveis, amém? Você não precisa ver para crer.
Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração e na sua boca, para que a fé de Cristo, o autor e consumador da fé, quando você vir Jesus, o autor e consumador da fé, te dá fé e mantenha a fé no seu coração. Amém? Terceira coisa, Abraão habitou em tendas, Ló na cidade de Sodoma. Como eu disse, ele se aproximou das cidades. Talvez Ló pensasse assim, poxa, cidades, elas são uma proteção para nós. Viver em tendas é tão frágil, animais ferozes, né, podem vir atacar o inimigo. Então eu vou para as cidades, que são símbolos da confiança humana, da proteção humana. Mas a Bíblia diz que o mover de Deus naqueles dias de Abraão eram tendas. Hebreus 11 diz que Abraão, ele habitou em tendas porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Amém? Então Deus é o arquiteto e o construtor da cidade. Amém? Nós temos muitas construções aqui nas cidades nossas, né? Principalmente aqui em Gramado e Canela, muitas construções. Então Deus é o arquiteto e o construtor. Ora, você pode ser o arquiteto do plano da sua vida, do seu negócio, e você pode executar isso com toda a sua habilidade, né, preparação natural. Você pode entrar em negócio, sair de negócio, você faz as contas e prontamente sua mente prodigiosa já diz, isso aqui vai dar muito lucro, muito retorno para mim, e quebra a cara. Quebra a cara que o nariz já está mais torto, de tanto bater na parede, na rocha, na muralha. Bem, aí você não entende e depois você articula de novo e vai e também não entende porque as coisas não estão certas. Bem, Deus dá habilidade, Deus dá inteligência, amém? Deus é inteligente, nós devemos ser peritos naquilo que Deus nos deu a fazer, na profissão, no trabalho que você faz, seja o melhor que você pode, mas sempre na dependência da tenda. Ou seja, a tenda aponta para o mover de Deus, compreende? O mover de Deus é ouvir o Espírito Santo. Você tem que seguir as estrelas, como os magos. Só elas sabem onde está o Cristo. Amém? Então, só o Espírito Santo pode te mostrar Jesus. Só o Espírito Santo pode te revelar Cristo, de fato. Sem o Espírito Santo, nós não temos revelação que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É o Espírito Santo que nos revela que Ele é a rocha. E sobre esta rocha vamos edificar a igreja. Paulo diz que antes éramos guiados aos deuses mudos, mas agora somos guiados ao Deus vivo, que outrora nós estávamos, perdidos na escuridão da nossa vaidade, dos pecados, mas Ele nos deu vida. E ninguém pode chamar Jesus de Senhor, ou seja, ver Jesus, se não for pelo Espírito. Amém? Amém? Pelo Espírito. Então, você, ande no mover de Deus, querido. Amém? Ore por isso nesses dias, Pai. Eu quero ter um mover. Eu quero a Tua vontade. Eu quero a Tua vontade. O sucesso não é estar no lugar que nos aparenta ser mais próspero. O sucesso é estar na vontade de Deus. Amém? José era próspero em tudo, mesmo na cadeia, mesmo numa prisão. Amém? Ele era próspero. E Deus, por causa disso, um dia o colocou na posição máxima, seja como Abraão. Ló foi levado cativo, Abraão libertou. Bem, como Ló simboliza o crente carnal, você vai descobrir que o crente carnal sempre dá trabalho para os crentes espirituais. Mas os espirituais não devem desistir dos crentes carnais, devem envidar todos os esforços para que eles saiam dessa posição, para que eles rasguem esse véu, que eles aceitem a palavra com um espírito manso e tranquilo. Abraão foi buscar Ló, trouxe-o de volta, segundo a palavra. Amém? Interessante que Ló, depois de ser libertado por Abraão, os reis ímpios vieram agradecer a Abraão. Mas Ló não agradeceu. A Bíblia não registra que ele tivesse falado, obrigado, Abraão, tio, obrigado. Provavelmente tinha uma inveja por trás, alguma coisa assim. E em vez de ficar com Abraão habitando em tendas, os soldados, ou melhor, os reis que atacaram Sodoma e Gomorra, atacaram as cidades, aquilo que é natural, sempre será atacado. Mas a tenda de Abraão estava protegida por Deus. Em vez de Ló pensar e falar, uau, o mover de Deus está com o meu tio, eu vou ficar aqui com Abraão, um homem espiritual, enquanto estava com ele eu era próspero. Ele volta para Sodoma e Gomorra.
A Bíblia diz que ele se assentava à porta da cidade. Isso significa que o prefeito da cidade, o governador, tinha dado uma posição de destaque para ele. E ele gostava daquilo de alguma maneira, mesmo que a sua alma fosse perturbada. É impressionante que Pedro diz que a alma dele era angustiada. Como que você vive na angústia? Pergunto para você. Por que tolerar angústia na sua vida, certo? Ló vivia angustiado na sua alma pelas coisas más que ele ouvia. Por quê? Não reclame daquilo que você permite. Não reclame. Por que você está reclamando se você permite? Por que você permite o seu casamento ser dessa maneira? Por que você permite que seus filhos o tratem assim? Por que você permite muitas coisas na vida? Porque nós permitimos o véu. Compreende? Você permite viver angustiado. Irmão, Deus chamou você para a felicidade. Angústia é um momento, tristeza vem, mas é um momento na nossa vida. Deus não criou para você um lugar desértico, cheio de espinhos, mas um Éden, um lugar de abundância. Amém? Então, satisfação, contentamento em tudo manifesta que você está na posição certa. Amém? Se você vive constantemente amargurado, você tem que avaliar se você não está perto de Sodoma e Gomorra. Compreende? Você tem que caminhar no mover de Deus, nas tendas de Abraão. Quinta coisa, Deus fala com Abraão, Ló não conhece o mover de Deus. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele disse, ocultarei a Abraão, meu amigo, o que eu estou para fazer? Deus não comunicou nada a Ló, era Ló que morava lá. Mas Deus não foi falar com ele. Ele falou com Abraão, amém? Então veja, o crente espiritual, o adorador discerne Deus sempre. Aleluia por isso. A Bíblia diz que Deus não oculta nada aos seus servos, os profetas. Jesus disse, eu vos chamo de amigos porque eu tenho dito que o Pai me falou. Amém? Amizade com Deus, você descobre os planos de Deus. Sexta coisa, Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. No capítulo 19, nós vemos que Ló foi como que arrastado para fora de Sodoma e Gomorra. Deus não força ninguém, mas nessa passagem os anjos pegaram na mão de Ló, na mão da sua esposa, filhas, e arrastaram, porque eles tinham dificuldade de sair de lá. Eles eram apegados às coisas daquela cidade. Certamente a mulher dele era, porque virou uma estátua de sal ao olhar para a cidade, enquanto deveriam olhar para o destino. Muitas pessoas ficam olhando para trás e se tornam paralisadas como uma estátua de sal. Bem, ele ficou lá, ele demorou, ele estava enroscado, embaraçado nas coisas da vida. Você não pode se embaraçar com as coisas da vida, você tem que reinar sobre as coisas da vida. Nada pode te prender neste mundo, nada. Você é um cidadão dos céus, você é um rei, um sacerdote, um embaixador e um profeta do reino dos céus. Você não é da terra, você é um crente espiritual, você pertence a Jesus. Essa é a verdade da nova aliança. Confesse aquilo que a Bíblia diz e isso se tornará realidade na sua vida. Amém? Por fim, nós vemos que Abraão gerou Isaque, o filho da promessa, cumprindo o propósito de Deus, que a semente de Abraão abençoaria todas as famílias da terra, e isso é profético para Cristo Jesus, que Cristo veio da genealogia de Abraão. Mateus mostra a genealogia de Jesus e começa dizendo assim, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a origem de Jesus começa em Abraão. Não começou em Adão, começou em Abraão. Amém? A origem ou a genealogia do rei, Davi foi o rei sobre a terra. Bem, os frutos mostram a natureza e o fim é melhor do que o começo. Olha, quando você chegar no fim da vida, nós chegarmos no fim da vida e olharmos para trás, vamos contabilizar a história, os frutos e os acontecimentos da nossa vida. Seja sábio, amém? Corrija as coisas hoje, ande no Espírito, ande debaixo da graça, remova o véu, separe-se de Ló, amém? Bem, talvez Abraão levou Ló por um tempo, porque ele era como um filho para ele, afinal, ele era tio. Às vezes, a familiaridade, às vezes os laços naturais nos impedem de andar no mover de Deus. Você vai ter que decidir sobre isso. Você vai ter que decidir com quem se associa para entrar no mover de Deus sobre a sua vida. E o fim de Ló
Quem que Ló gerou? Ló gerou, irmãos, os amonitas e os moabitas, frutos do incesto com as suas duas filhas. A Bíblia diz que nenhuma dessas nações, amonitas ou moabitas, poderiam entrar na Assembleia do Senhor por gerações, até a 10ª geração. Uau! Bem, o fim é melhor do que o começo, o nosso fim é maior do que o início, amém? Mas se você andar pelo véu, pela carne, se você permitir que a lei governe a sua vida, os parâmetros da sua decisão em vida, se você vive debaixo do jugo da lei, o fim não é um fim melhor do que o começo. Bem, e por fim, efetivamente, a mulher de Ló, falando um pouco dela, é a única mulher que Jesus nos mandou lembrar. Impressionante, né? A única de todas as grandes mulheres da velha aliança, como Sara, como Rebeca, como Débora e outras, a única que Jesus disse é: lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Porque existe uma sutileza na vida, e quando Deus manda nos lembrar de algo, é para que tenhamos memória vívida disso, o cuidado, a cautela, de não cairmos no mesmo erro ou seguirmos o mesmo exemplo, compreende? Então o Senhor diz isso lá em Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele fala então do princípio, nós somos o sal da terra, mas a mulher de Ló se tornou o sal, ou uma estátua de sal da terra, porque ela estava muito conectada à terra, muito conectada ao mundo, né? Talvez ela tivesse na cidade porque o marido tinha influência, ela tivesse as suas riquezas, suas joias, e ela se incrustou na cidade, ela se enxertou na cidade. Não, nós devemos ser como, né, o trigo, né? O joio e trigo. A Bíblia diz que existe o joio semeado no meio do trigo. O trigo são os crentes vencedores, os joios são aqueles que não se prostram diante da verdade, da palavra, vivam no orgulho da carne. Bem, e o trigo ele se curva na época do amadurecimento e ele se solta, se desprende da terra. É fácil arrebatar o trigo, amém? Então, nós devemos, como somos, ser filhos de Abraão pela fé, amém? Você pode dizer amém? A Bíblia diz que, perdão, os que creem são filhos de Abraão pela fé e participam da herança. Cristo se fez maldito na cruz, maldição na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse a você. Aleluia, amém? Pela fé e recebêssemos o Espírito prometido. Então Jesus elimina a maldição da lei contra você e ele te dá a bênção de Abraão. Então todas as bênçãos liberadas sobre Israel, as bênçãos da lei, as bênçãos da herança de Abraão, a Bíblia diz em Romanos 4:13 que Abraão se tornou herdeiro do mundo, elas são depositadas para você nessa terra, como filho pela fé. Amém? Siga o mover do Espírito. Amém? Habite em tendas. Amém? Figurativamente falando, não se prenda neste mundo. A sua força está no Senhor, a sua proteção vem do Senhor, a sua prosperidade vem do Senhor. Abraão é o tipo do homem que aprendeu a depender unicamente da fé. Dia a dia ele tinha que perceber a direção do Espírito. Por isso que ele habitava em lugares móveis. Amém? A nossa vida é assim também. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele vive um dinamismo de vida. Não significa que fica mudando toda hora, não é nada disso. Mas ele vive em novidade de vida. Sempre há algo novo. Sempre há um frescor novo. Sempre tem um maná novo. Sempre tem uma unção nova. Sempre tem uma alegria nova. Sempre há uma força maior. Sempre há uma fé crescente. Sempre há uma glória maior. Porque você foi chamado para isso. A sua vida é uma crescente. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Dê o nosso horário. Abraço carinhoso para todos vocês. Deus abençoe muito vocês. Conforte o coração daqueles que precisam. Levante os abatidos, dê esperança ao necessitado. Amém? E enquanto estamos nessa terra, vamos seguir o mover de Deus para fazer a vontade dele. Um abraço carinhoso. Envie para alguém também a palavra. Compartilhe em nome de Jesus. Um abraço. Amém.